Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 28 de novembro de 2024, quintou, né, pessoal? Quinta-feira. Vamos lá, direto para a notícia do dia, né, pessoal? Tão esperado pacote de cortes de gastos aí do governo, tão esperado e tão cobrado, né? Finalmente foi ontem, né, exposto pelo ministro Fernando Haddad e hoje foi detalhado pela equipe econômica do governo. Então vamos direto ao assunto, que é a notícia do dia, né, pessoal? Corte de gastos. Propostas altera cálculo do salário mínimo, abono e previdência de militares. Saiba o que muda no seu bolso. Medidas compõem pacote enviado pelo governo Lula ao Congresso, dava passar pelo Congresso, tá, pessoal? Para tentar manter de pé o arcabouço fiscal. Mesmo aquilo que não mexe diretamente no bolso pode ajudar a controlar a expectativa do mercado, né, pessoal? Como sempre, o mercado, né? Vamos lá. A equipe econômica do governo Lula detalhou hoje, nesta quinta-feira, pessoal, dia 28, as propostas para limitar o aumento do salário mínimo, para mudar algumas regras das aposentadorias dos militares e alterar as regras de acesso ao abono salarial, entre outros assuntos, né, pessoal? A expectativa do executivo é de economizar 70 bilhões com as medidas dos próximos 2 anos. Para ter validade, entretanto, as mudanças ainda precisam passar pelo crivo do Congresso Nacional. Como um contraponto aos cortes, o governo também propôs isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. Promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pessoal. Atualmente, o limite de isenção é de R$ 2.824, até 2 salários mínimos, né, pessoal? O objetivo do governo, com a proposta de cortes de gastos, é tentar manter de pé o chamado arcabouço fiscal, a norma para as contas públicas aprovada no ano passado. Sem uma regra crível para as contas públicas, explicam economistas, haverá um aumento maior ainda da dívida pública, com impacto nos juros bancários para consumo e investimentos, e tensão nos mercados com a pressão sobre o dólar. Com a maior confiança no controle de gastos públicos e a manutenção das regras para as contas públicas nos próximos 2 anos, por sua vez, há uma tendência de pressão menor sobre o dólar e sobre a inflação, fatores que influenciam diretamente a vida de cada brasileiro, né, pessoal? Muito bem. Entenda as alterações nos seguintes pontos, pessoal. Limite alta do salário mínimo, aposentadoria de militares, abono salarial, BPC, Bolsa Família, super salário de servidores, emendas parlamentares, impacto nas contas públicas, risco de paralisia da máquina pública e reforma do imposto de renda, pessoal. Limite alta do salário mínimo. No caso do salário mínimo, o governo propôs mudar o formato de correção, limitando assim o aumento real, ou seja, acima da inflação a ser concedido nos próximos anos. Pelo formato adotado atualmente, o reajuste do salário mínimo corresponde à soma de dois índices. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, em 12 meses até novembro, como prevê a Constituição, cujo valor está estimado em 4,66% pelo governo. O Índice de Crescimento Real do Produto Interno Bruto, o PIB, dos 2 anos anteriores. No caso de 2025, vale o PIB de 2023, que cresceu aí 2,9%. Vamos continuar aqui, né, pessoal? Com as mudanças propostas pelo governo, se aprovadas, o salário mínimo passaria a ter o aumento real acima da inflação com base no PIB de 2 anos. Esse aumento com base no PIB, no entanto, fica limitado a 2,5% ao ano. Com isso, seria dada a inflação do ano anterior em 12 meses até novembro, acrescido do PIB de 2 anos antes, mas com teto de 2,5%, mesmo que o PIB de 2 anos antes tenha crescido mais do que isso. Esses 2,5% são justamente o limite máximo para gastos do governo dentro do arcabouço fiscal, a regra para as contas públicas aprovadas em 2023. Levando em conta as mudanças, o trabalhador, assim como os aposentados e as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, ou BPC, de natureza assistencial, deixarão de receber R$ 6 no salário do mês e também no 13º, quem tem direito aí em 2025, pessoal. Com a nova proposta para o salário mínimo, o governo deixará de pagar em aposentadorias e benefícios sociais cerca de 2 bilhões em 2025. Isso porque, de acordo com cálculos do governo, a cada R$ 1 de aumento do salário mínimo, cria-se uma despesa de aproximadamente 392 milhões.
De acordo com a nota técnica divulgada em dezembro do ano passado e atualizada em janeiro de 2024 pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo serve de referência para 59,3 milhões de pessoas no Brasil. Aposentadoria de militares. O texto fechado contempla os seguintes principais pontos. Acaba com a morte ficta. Com isso, familiares perdem o direito à pensão de militares expulsos. Estabelece progressivamente idade mínima para a reserva remunerada, extingue transferência de pensão, fixa em 3,5% de remuneração para o Fundo de Saúde até janeiro de 2026. Segundo informações da proposta do orçamento de 2025 enviado pelo governo ao Congresso Nacional, em agosto deste ano, o déficit projetado para a inatividade militar soma 33,28 bilhões em 2025 e 34,87 bilhões em 2026, pessoal. Aí, né, previsões aí, bem altas, né? Além disso, também está previsto para o projeto de orçamento do ano que vem o déficit para pensões militares de 18,05 bilhões em 2025 e 19,34 bilhões em 2026. Não foram anunciados bloqueios ou cortes no orçamento do Ministério da Defesa, que é o quinto maior em termos de valores para o ano de 2025. Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui o abono salarial. Outra medida proposta é reduzir o número de pessoas que têm direito ao abono salarial. Pelas regras atuais, têm direito, por ano, trabalhadores que recebem, em média, até 2 salários mínimos mensais, 2.824 pelo valor atual. Com as mudanças, o benefício será pago somente a quem recebe até 2.640. Esse valor será corrigido anualmente pela inflação, até chegar a 1,5 salário mínimo, que, quando passará a ficar estável neste valor. A expectativa é que isso ocorra em 2035. Para receber, é preciso que o trabalhador tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano anterior, esteja cadastrado no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos. Vamos continuar aqui, né? O benefício é classificado como gasto obrigatório, ou seja, que só pode ser alterado ou extinto mediante a proposta de emenda constitucional, uma PEC. Projetos desse tipo têm uma tramitação mais extensa e precisam de mais votos de deputados e senadores para serem aprovados. O governo federal estimou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, que 25,8 milhões de trabalhadores terão direito a receber o abono salarial no próximo ano. BPC. Outra proposta do governo é o endurecimento das regras para pessoas que recebem benefício de prestação continuada, o BPC. Para o BPC, o governo está propondo focalizar em pessoas incapacitadas para a vida, independentemente, e para o trabalho aí, né, independente do trabalho, o pessoal passa a contar com acesso à renda do cônjuge e companheiro não coabitante e renda de irmãos, filhos e enteados, não apenas solteiros coabitantes, pessoal. Será obrigatória a atualização para cadastros desatualizados há mais de 24 meses e para benefícios concedidos administrativamente sem Código Internacional de Doença, o CID. Pelas regras, o BPC equivale a um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade. Para ter direito ao benefício, não é preciso ter contribuído para o Instituto Nacional de Segurança Social, INSS. Diferentemente dos benefícios previdenciários, o BPC não paga 13º salário e não deixa pensão por morte. No caso da pessoa com deficiência, tem direito ao BPC se houver impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, com efeitos por menos de 2 anos, que impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que 1/4 do salário mínimo. Além da renda, de acordo com o requisito estabelecido, as pessoas com deficiência também passam por avaliação médica e social no Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS. O beneficiário do BPC, assim como sua família, deve ser inscrito no CAD único. Isso deve ser feito antes mesmo do benefício ser solicitado. Sem isso, ele não pode ter acesso ao BPC. Bolsa Família. Também haverá controle maior sobre o Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal. Estamos reforçando a fiscalização para garantir que essa versão mais robusta do programa, inaugurada em 2023, efetivamente chegue a quem precisa, informou o governo. Muito bem, super salários de servidores.
A equipe econômica também quer regulamentar a lei que coíbe supersalários de servidores públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário, ou seja, impedir o pagamento de valores que extrapolem o teto do funcionalismo. O valor máximo hoje é de R$ 44.008,52, pessoal. Em 2021, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que regulamenta o fim dos chamados supersalários. O texto retornou ao Senado, onde aguarda aí a definição. Emendas parlamentares. O governo informou que, pela proposta, o valor global das emendas parlamentares não poderá crescer mais do que 2,5% acima da inflação, limite do arcabouço fiscal. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, este é apenas o cumprimento do acordo firmado entre o governo, o legislativo e pelo Supremo. 50% das emendas das comissões passarão aí obrigatoriamente para a saúde pública. E haverá bloqueio de emendas proporcionalmente aos bloqueios do Poder Executivo, limitado a 15% do total de emendas, 7,5 bilhões em 2025. Impacto nas contas públicas. A expectativa da área econômica é de que as medidas propostas, se aprovadas pelo Legislativo, resultarão na economia de 72 bilhões em 2025 e 2026. E que entre 2025 e 2030, ou seja, anos, a economia de gastos seja de 327 bilhões, né? Em 5 anos o governo aí vai estar economizando aí 327 bilhões de reais, pessoal. Muito bem. Vamos continuar aqui. Risco de paralisia da máquina pública. O governo busca conter gastos obrigatórios por meio de propostas de mudança de leis que ainda têm de ser avaliadas pelo Congresso Nacional, para tentar manter operante o arcabouço fiscal, a norma para as contas públicas. A regra geral do arcabouço prevê o aumento de algumas despesas do governo e esteja atrelado ao crescimento das receitas. Além disso, a alta das despesas não pode ser maior do que 2,5% por ano acima da inflação. Entretanto, alguns gastos têm regras específicas, distintas da do arcabouço, e por isso têm apresentado um crescimento anual acima do limite para as despesas totais do governo, que são aposentadorias dos trabalhadores vinculados ao salário mínimo, despesas em saúde e educação, emendas parlamentares indexadas à arrecadação. A lógica é que, sem os cortes de gastos, o espaço para as despesas livres dos ministérios, conhecidos como os gastos discricionários, terminará nos próximos anos. Entre estes gastos livres, há políticas públicas importantes como bolsa de estudo, fiscalização ambiental e de trabalho, assim como a farmácia popular. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já admitiu que no ritmo atual, gastos livres dos ministérios tendem a assumir. Vamos ter de fazer um debate sobre isso, falou Fernando Haddad, né, pessoal? Por essa lógica, não adianta elevar a arrecadação, como vem fazendo a equipe econômica, para equilibrar as contas. É obrigatório necessariamente cortar gastos obrigatórios. A previsão do TCU, Tribunal de Contas, né, pessoal, aqui, se nada for feito, espaço para essas políticas importantes para a população acabarão nos próximos anos paralisando a máquina pública. Com o arcabouço fiscal em risco podendo ser abandonado, não haveria mais uma regra que controlasse as contas públicas, o que, por sua vez, elevaria mais a dívida do setor público, que já é alta para os padrões de países emergentes. Isso elevaria ainda mais os juros futuros, que servem de base para empréstimos às famílias, para o consumo e para o setor privado. Também pressionaria para cima a taxa do câmbio, o dólar. Essa dúvida sobre as contas públicas, que está sendo chamada pelo mercado financeiro de risco fiscal, já está cobrando seu preço com a alta do dólar e dos juros futuros. O próprio Banco Central cita o aumento de gastos em seus comunicados, explicando que isso também pressiona a inflação. Segundo a instituição, a percepção mais recente dos agentes do mercado sobre o crescimento dos gastos públicos e a sustentabilidade do arcabouço fiscal vigente, junto com outros fatores, vem tendo impactos relevantes sobre os preços de ativos, dólar, juros futuros e bolsa de valores, e a expectativa de inflação, né, pessoal? Muito bem, é claro, né, foi lançado aí, né, o pacote tão pedido, tão cobrado aí, né, pessoal? Claro que não agradou totalmente ao mercado, né? Essa matéria aí está um pouquinho tendenciosa, mas trouxemos para vocês aí basicamente, né, o que o governo está aí trazendo como corte de gastos, né? Claro que não agradou muito ao mercado, principalmente, né, sobre a questão do imposto de renda, né? Vai ter aí a ampliação, né, de pessoas que não vão estar aí fazendo
imposto de renda, né, que tá até R$ 5.000. Então, o pessoal está meio bravo, está meio de carinha feia, mas vamos aguardar o que vai acontecer, vamos ver a capacidade aí que o governo terá de conversar com o Congresso Nacional. Foi só lançado o pacote, né, pessoal, ainda tem que passar pelo Congresso Nacional, então vamos ver a capacidade do governo de dialogar com o Congresso Nacional e vamos estar acompanhando esse assunto que é de extrema importância na economia do nosso país. E eu quero aproveitar para convidar você a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, né, que a gente foi tocando a notícia aqui, acabei de esquecer de convidar você, meu amigo, minha amiga, que chegou aqui ao nosso canal, ao nosso vídeo, né, pela primeira vez, a inscrever-se no canal Justiça em Foco Notícias, deixa o seu precioso like, o seu precioso joinha, né, pessoal, e compartilhe os nossos conteúdos, esse conteúdo aqui é extremamente importante, relevante, então deixe o seu like para que esse assunto chegue a mais pessoas, é de interesse de toda a sociedade brasileira, né, pessoal, o YouTube, com o seu joinha, reconhece que os nossos conteúdos contêm relevância e recomenda para quem não é inscrito no canal. Deixe seu comentário, o que você pensa aí a respeito do corte de gasto do governo. Você aprovou esse pacote de corte de gasto? Não aprovou? O que você pensa a respeito desse assunto? E nos vemos amanhã, se Deus quiser, pessoal. O último vídeo da série Novembro Azul. Pois é, pessoal, amanhã é o último vídeo do Novembro Azul, porque onde tem luta, tem canal Justiça em Foco Notícias, é Novembro Azul, luta contra o câncer de próstata. Amanhã é o último vídeo da série, com a graça de Deus estaremos aqui. Não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.